Queridos filhos e filhas, pensando nesta homilia, pensando nessa liturgia, eu vou começar, e vai ser um pouquinho uma coxa de retalhos, mas que é uma coxa que não está rasgada não, é uma coxa que tem uma costura no meio. Mas eu queria começar com algo do Evangelho, que não sei se te chama a atenção. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Todos nós estamos acostumados a ouvir isso, senão a gente pelo menos lembra, não é estranho. Tanto que no batismo foi cortado o sal, mas no batismo, uma vela um pouco parecida com essa, o padrinho vai, acende no círio e entrega para a criança e diz assim: vós sois, brilhe a vossa luz. Tá bom. O sal era colocado na boca. E vem desse texto: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Tá, até aí entendi, padre. Mas logo depois, nosso Senhor vai dizer assim, eu vou ser sincero, eu já não sei se sal tem prazo de validade. Tem? Não, né? Não sei, eu fiquei... Não, é sério, gente, porque eu sou um que não olho muito. Esses dias me deram chocolate, quando eu fui comer, está cheio de bigato, é que eu não olho prazo de validade. Mas sal tem validade? Acho que não, né? Pois é. Jesus diz que se o sal perdesse o sabor, então é hipotético. Para que alguém ia usar sal dentro de casa? Assim, o que o Senhor está dizendo? Vós sois o sal. Então não perca o sabor, não perca a essência, não perca o diferencial, porque sal numa comida, de mais arde a boca, de menos insosso. Você não está dizendo para mim, Padre Reginaldo, você é sacerdote, tem muitos sacerdotes, mas não perca o tempero, o equilíbrio, porque tempero, a arte de cozinhar, não é de ter coisa fácil. Gente, cozinhar, miojo da vida, todo mundo sabe. Minha mãe dizia, fazer doce antigamente era uma arte, hoje nada. Você está com umas coisas na panela, está com creme de leite, está com leite condensado, vai ficar ruim? Vai nada, meu filho. Igual fazer bobrinha e encher de carne boa e encher de presunto. Comi bobrinha, comeu nada, comeu recheio. Estou mentindo, gente? A arte de cozinhar está em saber fazer gostoso com os temperos que tem. O sal na medida certa. Então o que o Senhor está dizendo hoje? Eu fiquei pensando, no teu trabalho, não seja demais, porque se aborrece. Dentro do casamento, às vezes eu falo, para. Esses dias eu fui mal interpretado, porque uma mulher disse que o filho tinha um problemão, e eu chamo ele para missa, ele não vai. Eu falei, para de chamar para ir para missa, o problema não vai resolver ele hoje, do jeito que ele está, não adianta a missa. Nossa, mas deu uma repercussão, porque eu falei isso. Mas o que eu quis dizer, tem hora que a pessoa precisa ir para o quarto de um hospital, tem hora que precisa de uma enfermaria, tem hora que precisa de UTI. Foi isso que eu quis dizer, que para cada nível da doença, você tem um tratamento, até eletrochoque, e a pessoa acorda. Dizendo isso, o que eu quero dizer? Em casa, tempero, equilíbrio, ser uma presença de Deus, sem fazer da religião um cabo de guerra, sem fazer da religião uma luta, quem pode mais. Segundo, vós sois a luz do mundo. Tem gente que tem muita dificuldade de pensar em brilhar. Quando alguém fala, esses dias eu disse uma frase também, e
já vou chegar onde eu quero. Dizia assim: eu não tenho receio, eu vivo a busca de sacerdotes que pregam bem, seja da arquidiocese, fico olhando mesmo, e quero mais e mais padre que prega bem, não é só pregar, que tenha uma vida na comunidade, que seja comprometido com a igreja, porque eu quero. Fico olhando cantores, pregadores, e em vez em quando vocês veem que a gente está trazendo gente de fora, para quê? Para que brilhe, para que seja uma estrela na evangelização. Alguém ficou falando, mas padre não pode ser estrela. Pode, na constelação onde Jesus é o sol maior, claro que pode. Então não tenha receio de brilhar. Olha o que diz nosso Senhor aqui. Não sei se você está entendendo onde eu vou chegar, porque nós estamos retomando a vida comum. Cuidado com a falsa humildade, que Santa Teresa coloca tanto em questão. Santo Inácio também coloca em questão, porque diz aqui, ó: ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ninguém coloca um soquete de luz embaixo do banco. Olha onde está, para iluminar. E nosso Senhor disse, olha o que ele diz: batizado, Dona Maria, seu Zezinho, seja sal e seja luz e brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louve ao Pai dos céus. Veja, não é brilhar por si só, é brilhar em vista de. E quando as pessoas verem as tuas boas obras, as minhas boas obras, louvem a Deus e se edifiquem na fé. Temos que ter cuidado. O cristão não é um coitadinho, uma pessoa que não pode fazer nada, não pode ter iniciativa, não pode ser profeta, não pode causar situações que façam as pessoas acordar. Não. Dá uma olhada na vida dos santos. Dá uma olhada como Santa Teresa de Calcutá incomodou. Não deixaram ela levar para o convento, botou os pobres no galinheiro. Foi ou não foi? Não foi luz? Não que ela quisesse brilhar a pessoa, a causa. Mas o grande problema é que uma má interpretação disso faz de nós uns coitadinhos, sem iniciativa, faz dos cristãos sem coragem, como se tudo fosse querer ser exibido, como se tudo fosse querer se amostrar. Não, meu filho, não é assim não. O Senhor quer que se brilhe, para que vendo a luz que vem de Deus, aí está o segredo. A luz que brilhamos não é nossa, mas do Deus que age em nós, o Senhor seja glorificado. Por isso que o mundo está vivendo na escuridão, por isso que o mundo está vivendo nas trevas. Faltam luzes, sim. Todo mundo fala que está faltando bons candidatos a governos no Brasil, não tá? Não é verdade? As nossas escolhas, eu tenho muito cuidado para não falar isso, porque eu não vim para dividir o povo. A minha opinião pessoal aqui não conta. Mas às vezes a gente faz escolhas, se não tem tu, vai tu mesmo. Estou mentindo? Mas nós precisamos que cristãos brilhem no mundo da política. Nós precisamos que cristãos brilhem no mundo, vamos dizer em português rasgado, do judiciário, de juízes, de advogados, que brilhem cristãos em todas as áreas, que depende a minha, a tua vida, que tenham empresários cristãos que brilhem na honestidade. Nós estamos carentes de líderes, até dentro da igreja, me perdoe fazer uma crítica, a nível mundial, temos o Papa Francisco, mas onde que existe profecia?
Eu vejo uma igreja muito polarizada. Quem não é A é B. A igreja não é do E, é do OU. E faltam sim profetas. Precisa-se de luz, de profetismo. Entende que o nosso Senhor hoje, Ele está falando, não é para nos fazer cordeiros dentro de um cabresto de uma falsa humildade, como se tudo fosse vaidade, como se tudo fosse se exibir. Não. Nosso Senhor soube ficar quieto, mas quando precisou, Ele foi protagonista da ação, tomou a frente. Eu vejo assim esse evangelho, quando nosso Senhor disse: você é a luz do mundo. Ih, seu vigário, a minha lamparina está meio apagada, sou luz do mundo, mas eu estou com pouca energia. Então, se abastece em quem pode dar energia, é Jesus. Aqui, lembre-se muito fácil, que dizia São Cipriano, não o mago, São Cipriano Santo, que falava do mistério lune, que Maria é a lua, que tal como a lua não tem brilho próprio, mas é um reflexo à noite do sol, que nós também sejamos um reflexo do sol, mas sejamos. Se nós apagarmos a luz de Deus, lembre-se, a escuridão cresce na ausência da luz, o mal cresce na ausência do bem. Então, se o mal está crescendo, omissão nossa. Se as trevas crescem, e quando eu falo trevas, é de um povo desnorteado. Não diz a primeira leitura: trocai as armas de guerra pelas de paz? Trocai as vossas armas de guerra pelo arado, para construir a paz. Será que não está faltando isso? Nós lembrarmos o mundo de que Cristo já morreu, ressuscitou. Lembrar ao mundo da grande palavra de nosso Senhor sobre o amor ao inimigo, sobre amar a Deus sobre todas as coisas, sobre perdoar. Se nós não brilharmos, onde ficará a luz de Deus? Sim, ela ficará, ela independe de nós. Deus independe de mim e de você, mas Ele quer nossa ajuda. Ele conta com a nossa ajuda. Eu tenho muito receio que às vezes nós entendamos a leitura sempre como um conformismo. Entende a palavra? Está assim, vamos ficar assim. E qualquer um que foge um pouco da cartilha, você é louco, você não bate bem das bolas, você está querendo chamar a atenção. Os santos chamaram a atenção. Vou citar um padre, um padreco que foi colocado lá em Ars, foi colocado numa cidade lá na França, sem qualquer mérito, uma cidade, o ó do mundo. Incomodou, mas incomodou feio, a tal ponto que diz que quando ele chegou, igreja vazia, os bares cheios. Depois de uns anos, os bares vazios, a igreja cheia. Mas vai ver como esse homem gritou, como esse homem incomodou, como esse homem pregou. É fácil a gente cruzar os braços, é fácil a gente ficar numa situação de conformismo. O problema é do governo, o problema é o dólar, o problema é o Trump, o problema é Deus, o problema é o outro. Mas não há brilho, não há vigor, não há interesse. Cuidado, às vezes nós nos deixamos levar pela preguiça, ou pela omissão. Eu não te incomodo, você não incomoda, então finge que você não vê, que eu finjo também que eu não vejo. É essa atitude cristã? Não. O que o Senhor espera é ser sal da terra,
é ser luz do mundo. Então, assumamos a nossa missão, assumamos o que o Senhor pensa para nós. Filhos queridos, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, louvem o Pai que está nos céus. Amém.